A pessoa que pensa isso, porque ela acha que o método ACA é a mesma coisa que ela já viu em outros lugares. Muitos outros lugares, por exemplo, Al-Anon, Amor Exigente, né? Eles que são grupos de ajuda mútua que pregam conceitos muito diversos, assim, né, em alguns pontos muito diferentes do método ACA, eles têm uma forma mais engessada, mais estruturada, vamos dizer assim. Tem recomendações de comportamentos genéricos, e essa recomendação de comportamento genérico é aplicado para a maioria das pessoas, e é assim que vai. Se não der certo, o problema foi o outro, né? E às vezes, quando a pessoa aplica uma coisa dessa sem ter a sensibilidade, ela pode estar fazendo a coisa muito errada, né? Porque o que é um remédio para um pode ser um veneno para outro, né? E o que acontece? Isso é fruto do próprio funcionamento de uma coisa assim, como esses grupos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Parte da Solução. Nesse programa falamos sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Eu sou Luciana Rangel. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema de hoje é: e se eu aplicar o método ACA e o alcoolista piorar? Então, você deve estar acompanhando, ou você pode estar acompanhando o podcast Parte da Solução, está se abastecendo aí de informações para entender melhor o alcoolismo e pode estar pensando se o método ACA realmente pode ajudar você a fazer quem você ama parar de beber. Ou mesmo se a sua mudança de atitude pode acabar prejudicando a pessoa que você ama em vez de tirá-la do ciclo do alcoolismo. Dr. Vitor, para a gente começar a esclarecer essa dúvida, você poderia explicar um pouco em linhas gerais como é que funciona o método e o curso ACA? Eu acho que sim, eu poderia, mas eu acho que as pessoas pensam... primeiro deixa eu explicar o que... Eu poderia explicar muitas coisas, mas deixa eu me ater ao tema aqui, né? Que é se ele piorar. O que teria muitas coisas para explicar, mas só vou explicar relativo ao tema de hoje, né? Se ele piorar, é o seguinte: a pessoa que pensa isso, porque ela acha que o método ACA é a mesma coisa que ela já viu em outros lugares. Muitos outros lugares, por exemplo, Al-Anon, Amor Exigente, né? Eles que são grupos de ajuda mútua que pregam conceitos muito diversos, assim, né, em alguns pontos muito diferentes do método ACA, eles têm uma forma mais engessada, mais estruturada, vamos dizer assim. Tem recomendações de comportamentos genéricos, e essa recomendação de comportamento genérico é aplicado para a maioria das pessoas, e é assim que vai. Se não der certo, o problema foi o outro, né? E às vezes, quando a pessoa aplica uma coisa dessa sem ter a sensibilidade, ela pode estar fazendo a coisa muito errada, né? Porque o que é um remédio para um pode ser um veneno para outro, né? E o que acontece? Isso é fruto do próprio funcionamento de uma coisa assim, como esses grupos, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer mutirões, né? Eu, como médico, né? Eu me formei em medicina, eu passei muito tempo em postos de saúde. Quando a gente vai tentar, pelo menos como o Estado busca popularizar mais algumas ações em saúde, ele abre mão da medicina personalizada e começa a se utilizar de protocolos. Quer dizer o quê? É a mesma coisa para todos. Se tiver dor de garganta, tal coisa. Se tiver pressão alta, tal coisa. E não fazer essa individualização do cuidado vai fazer com que a pessoa realmente tenha problemas, né? Porque para ela aquilo não é interessante por alguma característica particular, né? Uma pessoa que é alérgica a camarão. Eu não posso dar camarão para todo mundo. Tem a pessoa que é alérgica a camarão, aquilo vai maltratar ela. Só que se eu estiver partindo de um pressuposto genérico, eu vou dar camarão para todo mundo. E essa pessoa que tiver alergia a camarão vai piorar muito. O método ACA não é assim. Por isso até que ele não... As pessoas... mas esse método ACA é muito difícil. Se você for comparar com uma coisa superficial, protocolar, né, que ela tem uma resposta única para tudo e para todos, ignorando, né, qualquer tipo de divergência, particularidade humana e real, sim, ele pode ser considerado mais complicado. Mas depois que a pessoa aprende, ela percebe que é simples, porque é muito mais simples você se dedicar e aprender fundamentos da mudança do comportamento do que você aprender regras rígidas que não
vão se adequar à sua situação. E no curso ACA, a pessoa aprende como deixar isso particularizado, né? Ela aprende vários caminhos, ela entende o porquê daquelas coisas. Então ela consegue de várias formas diferentes, levando em consideração o próprio cenário, levando em consideração até a preferência pessoal. Ah, o fulano falou que eu tenho que deixar o meu filho na rua. O método ACA fala para deixar o filho na rua? Não fala que é para deixar o filho na rua ou não. O método ACA ele ensina a prever consequências. Ele ensina a ter clareza sobre as mudanças comportamentais e o impacto que vão causar e para qual lado. Ele ensina a corrigir o curso. Então, a pessoa, ela acaba, quando ela tem essa estrutura rígida, que eu não conheço nada aprofundado como ACA hoje, né? 2022. Torço para que alguma outra coisa possa surgir assim no nível do ACA, mas não vi nada parecido. Então, esses sistemas protocolares e rígidos que a família recebe, que não levam em consideração as particularidades, eles levam a pessoa a ter a mesma coisa que o mito de Procusto. O que é? Já ouviu falar do mito de Procusto? É da mitologia. Ele fala sobre o personagem Procusto, né, ele amarrava, né, ele convidava as pessoas para ir para a casa dele e ele amarrava elas numa cama feita de ferro, que tinha exatamente a medida dele. E os visitantes que passavam lá pela serra de Eleusines, né, eram convidados para deitar na cama dele. Então ele amarrava elas na cama. Se a pessoa fosse maior, ela cortava e jogava fora o que sobrava. Se ela fosse menor, ela espichava até caber naquela medida. Ele esticava as pessoas. Então é uma cena visualmente muito impactante, né, esse mito, né? E os mitos, eles não são meras historinhas, né? Os mitos, eles se perpetuam porque justamente eles são formas simbólicas de explicar o comportamento humano, né? Então esse mito de Procusto é a mesma coisa que a maior parte das pessoas que fala para familiares de alcoolistas, eles enquadram o alcoolista numa cama de Procusto. Todos são assim. Eles são todos mentirosos. Eles nunca... mas o alcoolista é assim. Peraí, quem? É o Carlos, é o Augusto, é o Antônio, é o Gabriel? Quem? Porque é diferente. Tem a base parecida, tem semelhanças. E o ACA se preocupa com o que há de semelhante e se preocupa em ensinar como ler e lidar com as diferenças, mas a partir dos fundamentos, né? O fundamento, ele constrói as coisas. A regra é simples e pura, tipo assim, é assim porque é assim. No ACA não tem nada que é assim. Eu falo uma vírgula, eu explico, olha, penso dessa maneira por causa disso, disso, daquilo. Então eu desenvolvo a autonomia de quem está no curso ACA, eu desenvolvo a capacidade de pensar e fica muito mais natural a forma de colocar em prática e a segurança que a pessoa sente. E dentro do método ACA é mais difícil a pessoa ter medo do alcoolista piorar. Né? A pessoa acaba não seguindo apenas uma sequência fixa, engessada, né? Como você trouxe das outras ferramentas que se tem, né? E então ela pode avaliar a cada situação como ela vai agir, né? E como ela pode, se não der certo, ela pode ter um pensamento também sobre aquilo, né? E rever as suas ações. Não é um mero repetidor de ações que o Victor mandou fazer assim, assim, assado. Não, isso é uma forma infantilizada e insensível de lidar com o problema. O ACA é o oposto disso. A gente pode ver isso até, o ACA é uma coisa que muito muitas mais... vezes você diz que aprende, né? Aprende com algumas alunas. Aprendo ACA, muito. Você poderia dar um exemplo aí de uma situação que você não conhecia? Eu vou dizer uma situação. Teve uma aluna, no início do curso ACA, teve uma aluna que ela foi fazer reforçadores da sobriedade, né? E saciadores da sobriedade. Enfim, quem está no curso ACA vai entender o que é isso. E ela fez um feito raro. Ela apertou demais. Ela colocou reforçadores da sobriedade em demasia. E isso criou um efeito oposto. E ela até falou assim, por exemplo, eu vou até citar o exemplo, porque esse exemplo ele não pode ser visto, analisado fora do contexto. E eu não vou conseguir explicar todo o contexto agora. Mas o exemplo é mais ou menos assim. Ela estava no final de ano e ela fez uma ceia de Natal e depois do Ano Novo maravilhosa. E para ajudar ele a sentir menos vontade de beber, não era ainda na hora certa de fazer isso, não era no estágio da mudança certa de fazer isso, ela fez vários drinks muito bonitos sem álcool,
Chegou a postar na comunidade. Tá lá, drinks muito legais, bonitos mesmo, interessantes, com copos interessantes. E umas comidas lá que eu nunca comi. Muito legal assim mesmo, muito especial. Muito especial. Mas a gente foi avaliando, né, porque tem o mapa da sobriedade, a gente vai avaliando o resultado daquilo. E aí a gente comecei a ter mais clareza sobre a importância de graduar, né, porque para mim era muito claro, mas para quem estava começando a ver de fora, não era claro. E então, isso foi uma das mudanças do ACA 2.0, né, que eu gravei a aula de reforçadores da sobriedade já deixando claro, olha, isso precisa ser gradativo e proporcional aos esforços do alcoolista. Eu sei que talvez isso, para quem está ouvindo pela primeira vez, possa ser um pouco confuso ou um pouco complexo, porque é um conceito bem avançado. Mas esse é um que me marcou bastante, né? E eu aprendo muito com... eu adoro ver os exemplos que os alunos fazem quando eles se dedicam a colocar em prática aquilo, porque eles me mostram se as aulas estão sendo claras. Esse era um exemplo de que eu olhei e falei assim, eu deixei isso claro nas aulas? Não. Então eu anotava e preparava para melhorar isso daí. Pensar num exemplo assim que seria fora desse contexto, a gente poderia pensar uma pessoa diz assim, eu vou me comprometer a emagrecer. Aí a pessoa vai lá perder 1 quilo. E aí, sei lá, o namorado dá um carro pra ela. Ai, que legal você perder 1 quilo. Uma desproporcionalidade, assim. É um exagero, é tipo nesse isso. sentido, assim. Uhum. Ou sei lá, o seu cachorro, você quer ensinar ele a dar pata. E aí, ele dá a pata, você dá um bife de picanha. Sim. Imagina, um bife inteiro de picanha. Ele tende a ter uma expectativa muito grande para um esforço muito pequeno. Né? Você acaba ficando desproporcional. E nesse sentido, assim, né, como houve esse reforço, né, muito desproporcional, né, a gente poderia pensar numa piora, mas como é que uma aluna ACA vai lidar com essa situação, né, assim, uma aluna que se deu conta, né, assim, botei tudo a perder, não sei o quê, né, mas aí, como é que ela vai agir, diferentemente de uma pessoa que não tem uma orientação? É um lema de mentalidade que tem no ACA, né? O ACA ela vai ter acesso ao que fazer com mais clareza, mas eu acho que esse é um lema de mentalidade que eu gosto de falar, que é aquela coisa, sem ingenuidade nos momentos bons e sem desespero nos momentos ruins. Eu errei, beleza, saber que errou é maravilhoso. O problema é quando você está errando e você acha que está acertando. Porque o alcoolista pode piorar? Ele pode, por 2 razões. A primeira razão é porque a ação que o familiar adotou não estava alinhada ao objetivo que ele tinha. Né? Teve um erro do familiar, vamos dizer assim. E o outro motivo, o alcoolista pode piorar através de um acerto do familiar. Por quê? O raciocínio para fazer quem ama parar de beber, ele se distancia do raciocínio da doença do alcoolismo em muitas coisas. E uma delas é do imediatismo. Por exemplo, se eu quero emagrecer, né? Emagrecer e fazer quem ama parar de beber tem uma coisa em comum, que são processos mediocristãos. O que é isso, doutor Vitor? Explica pra gente. Mediocristão, um processo mediocristão é um processo que ele ocorre ao longo do tempo em que um acerto e um erro não fazem tanta diferença. O que faz mais diferença, claro, se não for um erro grave ou um acerto muito extraordinário, não fazem tanta diferença. É a mesma coisa, tipo assim, vai emagrecer. Hoje eu chutei o balde e fui na pizzaria. Você não vai deixar de emagrecer se esse foi o seu único erro. Né? Se agora todo dia, aí mudou de história. Porque é a média do que você vem fazendo ao longo do tempo que vai trazer o resultado. E um processo extremistão, ele é um resultado de uma única ação. Então quer dizer o quê? O pensamento para fazer quem ama parar de beber não é imediatista, ele é a médio e longo prazo. A gente está falando de semanas a meses. E aí, o que acontece? Eu não estou preocupado, por exemplo, fazer quem ama parar de beber, eu não estou preocupado em evitar sempre que a pessoa beba. Porque se eu tiver isso como prioridade, deixa eu explicar isso que pode ficar um pouco confuso para quem está chegando. Se a minha prioridade é evitar que o alcoolista beba hoje à noite, eu posso ir muito contra o meu objetivo de fazer ele não beber amanhã à noite. Da mesma forma que eu quero emagrecer hoje, eu posso não comer nada hoje, mas amanhã eu vou estar tão faminto que muito provavelmente eu vou comer muito mais do que vai aumentar, vou engordar muito mais, né? Fora que tem o metabolismo e tudo. Então,
Muitas vezes, em algumas situações em específico, inclusive tem uma aula no curso ACA sobre isso, tem um processo que ocorre de piora programada. Né? Se a pessoa está recebendo um reforçador, né? A gente explica em detalhes, tem horas de aula para explicar esse conceito, né? No curso ACA, mas que lá eu explico como é que funciona, porque quando o alcoolista começa a se dar conta, a pessoa fica muito ansiosa. Eu quero que o alcoolista se dê conta que ele tem um problema. Que ela não percebe o que significa isso de verdade. Imagina você que está me ouvindo. Você perceber que você tem um problema sério, grave, que não tem como melhorar. Que a maior parte das pessoas acha que quem tem esse problema é uma pessoa péssima, horrível, sem caráter, sem vergonha. A maior parte das pessoas tem um preconceito muito grande com esse problema. E aí você descobre que você tem. E que você precisa se limitar de fazer uma das coisas que o seu cérebro mais diz que é agradável. Pensa no que você mais gosta de fazer hoje. Não vai mais poder fazer nunca mais. E todo mundo ao seu redor vai te criticar se você fizer. Você não é mais uma pessoa que né, você perdeu a ideia de saúde mental que você tinha antes. Isso cria um processo de luto real, né? Porque tem tanto alcoolista que parei de beber na quaresma. Aí fica quaresma sem beber. Mas foi fácil. É claro, é fácil porque ele tinha na cabeça dele um raciocínio todo diferente. Agora, quando a pessoa realmente está entrando num processo sólido, é doloroso para ela. Ela passa por um período difícil emocionalmente. Em que ela tem que olhar e perceber, putz, eu errei tanto. Tanto que um dos motivos mais comuns para recaída é vergonha do que fez, né? E aí ele começa a se dar conta disso, às vezes passa por um período de piora temporário. Se a pessoa se apavora com isso daí, ela vai fazer o quê? Vai deixar de aplicar aquilo que está dando certo. É a questão do desespero, né? Por isso que é importante. Entra no desespero. Que é o desespero. É a mesma coisa se eu vou colocar em outras palavras, tá? Eu vou começar a fazer exercício físico, vou na academia. Eu já comecei e parei muitas vezes. Quando você volta a se exercitar, a dor muscular, ela é surreal, pelo menos pra mim. Que eu volto firme sempre, né? Eu volto querendo ser igual eu estava antes. E aí o que acontece? A dor muscular, ela é surreal. Se eu não tivesse o conhecimento de que o exercício físico, ele é positivo, aquele efeito que eu senti no dia seguinte da academia ia fazer eu pensar que exercício físico não é saudável. Ia fazer eu pensar que eu estava fazendo mal pro meu corpo. Aqui. Porque eu não volto mais, não faz bem se exercitar. Tanto que muito antigamente, achavam que você não poderia fazer exercício físico, porque acreditavam que o coração batia tantas vezes até você morrer. Que se você se exercitasse, você ia estar gastando demais o coração e você ia morrer mais rápido. Claro, isso é ridículo hoje, mas o raciocínio que a gente tem sobre a doença do alcoolismo hoje é dessa época. O raciocínio que o Al-Anon fala, desligamento emocional, vive e deixe viver, é dessa época. É da mesma época que se falavam que se o coração batesse mais, e a pessoa ia morrer mais cedo. Só que as pessoas não é tão claro para as pessoas, porque elas justamente não conhecem o método ACA a fundo. E aí ela começa a ter esse tipo de raciocínio que é, né, para quem está dentro, às vezes até é difícil lembrar que era assim antes, porque você lembra como é que era quando não tinha celular? Olha, brevemente, assim, a gente acaba... Mas a gente lembra um pouco, né? Mas de lembrar mas não é tão claro, porque é surreal números, imaginar que não tem celular, lembrar os números, né, dos colegas. Eu lembro que eu sabia de cor os números dos meus colegas e que ligava pra eles às vezes. E naquela época, você imaginar que todo mundo ia ter celular com WhatsApp pra fazer videochamada, é um negócio impossível. Não, isso nunca vai acontecer, jamais. Isso aí é coisa do 3000, ano 3000. Por quê? Mas é isso que está acontecendo com o alcoolismo. As pessoas não entendem como ele é, e elas têm esse conceito errado porque é o que é mais propagado. Né? As ideias mais propagadas são as mais antigas. Algumas são boas, outras são terríveis. Né? Imagina, tem gente que até hoje acha que o álcool em doses baixas é saudável. Isso faz mais de 10 anos que já caiu há muito tempo. E inclusive já foi descoberto que a indústria do álcool que financiou os estudos que mentiram a respeito da dose segura do álcool. Mas enfim... Sem o conhecimento, a gente fica com muito mais medo, porque a gente não é capaz de prever. Né? Eu tinha o conhecimento de que aquela dor muscular ia passar. Então eu não tinha tanto medo de ter dor muscular, porque eu entendia que eu ia ter um benefício. Mas eu só consegui ter essa paz de espírito porque eu tinha conhecimento. Então a pessoa que vai tentar fazer quem ama parar de beber sem conhecimento,
cada situação mais ou menos difícil que ela passar, ela vai estar no escuro. E aí é natural que ela tenha medo das coisas piorarem. Inclusive, se você não sabe nada ainda, eu não indico você fazer nada. Porque quem é muito iniciante, você não vai saber nem se deu certo. Não tem parâmetro, né? Porque é um processo médio cristão, você não tem parâmetro, você não tem... né? Você não vai colocar uma pessoa que está começando a aprender a falar, sei lá, francês. Ela vai falar, oui, E deu. je t'aime, omelette du fromage, no máximo. E olha lá. Merci beaucoup. Vai colocar ela para conversar com um francês no primeiro dia de aula? Não faz o mínimo sentido. Ela tem que começar pelo básico. E aí, sabe o que é engraçado? As pessoas que estão começando, a maioria, elas é tipo um adolescente. Ele chega, não, eu quero direto para conversar. Primeira aula de francês, mas eu quero conversar direto com um nativo. Não vai levar a lugar nenhum. Mas é igual algumas pessoas chegam querendo aprender, fazer quem ama parar de beber, já quer que eu ensine uma coisa avançada lá. Daí eu ensino ela, nossa, mas eu não entendi nada. Mas claro, se você não confia no seu professor para te ensinar o método através de um processo, ela se distrai, ela esquece da importância de ter uma evolução gradativa do entendimento, para ela poder desenvolver essa maturidade sobre o conteúdo que ela tem que aprender. E aí ela não tem se ela não tem essa ideia clara de como as coisas são, ela vai sim ter muito medo do alcoolista piorar, ela vai achar que não, é melhor eu não fazer nada diferente. E olha, uma coisa que me entristece muito, algumas pessoas me contam assim, né, que, Vitor, a situação aqui em casa está ruim. O meu esposo, ele bebe demais. E eu faço várias coisas que eu sei que estão erradas, né? Eu ainda vi seus vídeos, me incomodei mais ainda porque eu vi várias coisas com clareza que eu faço que são erradas. E ela me disse, ela falou do coração dela, me disse, Vitor, é um desabafo isso daqui. Mas sabe, Vitor, pra mim, eu já tô numa fase que eu... Não é pra mim. Não sei mais se eu quero uma mudança. É um estado mental morto-vivo. É um estado mental morto-vivo. Ela está assim, eu quero não me incomodar, então não vou fazer nada. Isso é uma derivação do medo de piorar. Só que ela não percebe que a inércia, tipo assim, e é uma reação natural, né? Quando a gente sente medo, o nosso cérebro ativa o sistema de luta ou fuga, que passa pelas amígdalas, que ficam na parte medial do lobo temporal. Tem uma de cada lado, aqui são pequenininhas. No cérebro, tá? Não são as da garganta. E essas amígdalas ativam e levam uma descarga muito grande de adrenalina, de cortisol, adrenalina, que faz o cérebro secretar, o hipotálamo secreta ACTH, que na suprarrenal, um órgão que fica em cima dos rins, secreta então catecolaminas, né, adrenalina, noradrenalina, e isso faz o coração acelerar e prepara a gente como se fosse animais, né? Somos animais, né? E aí fica o sistema de luta ou fuga. Só que o alcoolismo é um problema médio cristão. Sim. Então não é uma ação só. Então a pessoa tem que desenvolver essa maturidade de não paralisar com esse medo, entendeu? Luta ou fuga faz o quê? A pessoa paralisa. Ela fica paralisada porque se fosse numa selva, vamos dizer assim, se eu ficar parado, o predador não vai me ver. Vamos dizer assim, é uma ideia bem rudimentar, né? É uma resposta rudimentar do nosso organismo. E aí a pessoa fica tentando não fazer nada para que não piore. Só que o problema é que, se um leão estiver indo pegar uma zebra na savana, não adianta ela ficar parada. Tem que correr. Ela precisa se mexer. Se ela é a zebra, tem que correr. Então a pessoa tem que correr. Então a pessoa acha que vai ficar parada, tentando não piorar as coisas. É a paz de quem caiu do 20º andar e está no 2º andar. Ela ainda não sentiu nada. Mas daqui a pouco vai estourar uma bomba e vai ser uma bomba que vai estourar numa hora não calculada. Eu não quero me incomodar. Mas esse é um problema que não dá para adiar. O alcoolismo, infelizmente, ele não vai ficar quieto. Sim. Ele não vai simplesmente desaparecer. Ele vai virar ele é uma bomba relógio, que ou você desarma ele no seu tempo e consegue ter previsibilidade e não causar uma explosão enorme, ou se prepare para a explosão que vai vir e que pode destruir muito mais do que você imagina. Sim, né? Infelizmente é uma realidade. Qualquer pessoa que... Não quero dizer isso para apavorar ninguém, mas é um assunto de adultos aqui, e eu acredito que quase, ou qualquer pessoa que já tenha visto alguém que teve um prejuízo real pelo alcoolismo, tenha clareza disso, né? Sabe que não é brincadeira o que a gente está falando aqui. Tem a questão dessa atitude, como ela é importante, é uma atitude consciente, né? Então, nada vai piorar mais do que não fazer nada. Nada vai piorar mais do que... Né? Aquela coisa assim, eu prefiro morrer
sem nunca ter fracassado. Tem uma frase que eu gosto muito, do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala o seguinte: eu prefiro a coragem de tentar e errar do que a covardia de nunca ter vivido de verdade. Coisa assim. Do que a coisa morna de nunca ter vivido de verdade. Porque sim, quando a gente tenta, a gente está exposto a dar certo ou dar errado. Varia, né? A gente às vezes erra, ninguém é perfeito. Só que não fazer nada não é a solução. Você está jogando fora a sua vida. Né? Você está adiando a sua vida. Não tem nem aprendizado, né? Tanto o erro quanto o acerto são aprendizados, né? O erro é uma informação que eu vou usar depois para, a partir do conhecimento, né, do método, eu vou conseguir, então, aplicar de formas diferentes para transformar essa aparente piora numa melhora, né? Mas no momento em que eu não faço nada, realmente, não tem que fazer. A tendência é piorar no ciclo, né? Então... Porque às vezes a pessoa que ela tá começando agora, ela não entende o ciclo, ela olha muito de baixo. E o curso ACA é legal por isso, você olha o ciclo de cima e você vê na comunidade colegas que estão passando por outras fases do ciclo, e isso vai te dando uma maturidade muito mais rápida, né? Muito mais acelerada. E eu adoro aprender com os erros dos outros. Sim. É sempre mais saudável. Eu aprendo com os meus, mas eu prefiro aprender com os erros dos outros. Eu gosto de ler livros, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de entender o que as pessoas aprenderam. Né? Essa humildade que a maturidade tem me trazido tem ajudado muito na minha vida. Né? Eu gosto de aprender com os erros de quem já chegou lá. Né? Ou quem tá na minha frente. Né? E eu acho bem interessante uma figura que você sempre traz, assim, que é do faixa preta e o faixa branca, né? Da sua vivência aí com artes marciais, né? Eu tava pensando que, de repente, esse faixa branca, né? Ou essa pessoa que ainda não começou a lutar, né? Ela tem aquele medo, ela vê a pessoa faixa preta lutando lá, né? Desempenhando e tal, e pensa, eu tenho medo de quebrar minha perna. Mas ela sabe lá, na faixa preta, quando ela chega lá na faixa preta, ela sabe o que ela deve fazer ou não para não quebrar a perna dela. E isso, é verdade. Quem mais quebra a perna é o faixa branca. Quem mais desloca o ombro é o faixa branca. Não quer se... Né, no jiu-jitsu. Vai começar a treinar jiu-jitsu. Não quer se machucar? Lute com a pessoa mais graduada que você encontrar. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, menos ela vai se machucar e menos ela vai machucar o outro. Né? Então aí a gente vê essa importância, né, de... desse tá consciente, né? Não tenho as ferramentas, vou buscar essas ferramentas, elas me dão autonomia, né? Não tem como realmente a pessoa pensar numa piora, né? Na pessoa que ela ama, ela vai... É que a pessoa, ela quando ela fica parada, ela tá olhando só pra metade do dilema. Ela tá olhando só pro que ela pode dar errado. Mas ela esquece de calcular a outra metade. E se você tiver errado e der certo? E aí você ficou parada. E eu fico imaginando, se um dia, quando a gente morrer, a gente olhar pra nossa vida, ia ser uma tortura. Talvez o inferno seja isso. A gente voltar e olhar pra nossa vida tudo como ela poderia ter sido se eu tivesse enfrentado as coisas que eu tenho medo. Como a vida minha e da minha família poderia ter sido se eu tivesse agido apesar do meu medo. Né? O que eu perdi por não ter feito, né? Porque a gente acha, não, a vida, eu nunca perdi nada, mas daí muitas vezes você não está calculando o que você perdeu, porque você não estudou aquela coisa, por que você perdeu, porque você não saiu aquele dia, né? O que a gente perde quando a gente não age? Eu acho que seria uma tortura a gente ver isso, né? Porque às vezes a pessoa, mas vai que piora, mas e se você estiver errado? Agora você falou isso, eu lembrei de uma pesquisa, na verdade, entrevistas que começaram a fazer com pessoas em situação terminal, né? Que iam efetivamente morrer. Fizeram pesquisas sobre coisas que elas haviam se arrependido. A maioria, digamos, não, acho que a totalidade das coisas que elas tinham se arrependido eram coisas que elas não tinham feito. Não tinha nunca um arrependimento sobre coisas que eu acho que eu vi essa pesquisa e falava assim, mas será que era o dinheiro que não gastou? O carro que não teve? Será que era E daí quando foi ver, o que mais deixava elas arrependidas? O que você gostaria de fazer se você tivesse a oportunidade? É dar um abraço em alguém, né? Poder estar perto da pessoa que ama. E às vezes a gente perde a prioridade da vida, né? Correndo atrás de não sei o quê. Porque, cara, se a sua família não é a coisa mais importante da sua vida, sério mesmo, o que é? Você tá indo aonde? Tá querendo só não se incomodar, né? Será que ela tá... Né? Por quê? Pra você ver novela, o seu trabalho vai ser mais importante que a sua família, tá? Então imagina que você ganhou o dinheiro que você queria ganhar, ou ganhou o prestígio no seu trabalho, você vai pra casa.
uma hora, né? E aí você vai encontrar quem? Ninguém? Você vai encontrar uma pessoa saudável, uma pessoa doente? Aí você vai olhar no espelho e você vai pensar, eu lutei pela minha família ou não? Quando a minha família precisou de mim, eu fiz alguma coisa ou eu me afugentei? Eu acho que essas são as coisas mais valiosas, que a gente nunca pode perder, né, de noção pela vida. Porque o que mais tem sentido se não é a família? Se não começa pela família, o quê? Para ganhar o quê? Então, as questões de princípios, né? E assim, a dúvida que de repente pode estar pairando na mente de algumas pessoas aí, né? Pensando no caso, uma pessoa que está fazendo o curso ACA. O que poderia fazer um alcoolista piorar? Eu tenho a minha hipótese. Eu já respondi, né? Sim. Duas coisas que eu falei. Uma é a pessoa errar, a outra é ela acertar e ele tá numa fase da mudança do comportamento que tem a ver com o sofrimento de... Não seguir o curso. Mas eu acho que no curso ACA, a coisa que mais eu vejo fazer o alcoolista piorar é a pessoa não seguir o método. Mas é muito interessante que é meio... Eu já passei por isso também em outras coisas. E a imaturidade leva a gente a fazer isso, por isso que é bom a gente sempre estar com a cabeça pronta para aprender. Quem está comendo... O faixa branca, ele vai lá, ele faz uma coisa do jeito dele e ele presume que está certo. E aí, às vezes, ele piorou, eu fiz do jeitinho que estava lá. Aí você vai ver, mas tem a tal aula lá que fala para você usar A, B e C. Você usou A, B e C? Você vai falar, não, mas... É que se você não usou A, B e C, você não fez aquilo que era importante. Né? E assim, eu ainda estou querendo achar um método de ajudar a pessoa a perceber isso sem ela precisar ser corrigida de fora. Ela poder fazer essa autoavaliação, né? Para ela não se sentir criticada. Né? Mas eu acho que é importante, porque essa reavaliação do que você fez, e todos nós estamos sujeitos a... eu fiz daquele jeito, achei que era certo, mas daí você vai colocar no papel. Por isso que eu sempre peço na comunidade para a pessoa postar o exercício, ou uma dialogada, ou o mapa da sobriedade, porque daí ela vai fazer a primeira revisão. Ela faz a primeira revisão, daí ela vai... é verdade, eu não fiz, tomar consciência, né, por ela. Senão, daí está completamente um bloqueio, né, total, né. Se está um ponto cego, realmente... Se ela não está seguindo o método, né, não estou seguindo o método. Beleza, é o primeiro fator que você vai ter que ajustar. Então tá, doutor Vitor, a gente vê, então, como uma forma geral aí, né, existe como piorar se seguir o método, se estudar de forma, né, aplicada, né, e pensando numa autoavaliação, pensando que todo erro e o acerto são informações que a gente vai utilizar depois no futuro também, que vão nos beneficiar, né? Se não ficar na inércia, a gente pode dizer que não tem piora, né, digamos assim. É que assim, quando você está agindo do jeito certo, você vai estar evoluindo. E pode ser que você acertando, coisas desagradáveis vão acontecer. Igual quando você vai na academia e sai com dor muscular. Eu piorei? Não, é só uma fase do processo natural de quem está passando por um processo evolutivo. Que é muito importante, né, também, porque a gente vê às vezes pessoas associando aconteceu, não consegui alguma coisa hoje, então deu tudo errado, não tem mais o que fazer. E piorou. A pessoa, eu acredito que o maior medo não pode ser estar em piorar. Porque toda vez que a gente vai fazer algo, a gente está sujeito a errar. Por mais bem intencionado, algum deslize, a gente é humano. Eu posso ter errado, eu posso ter sido responsável por algo piorar. Só que eu acredito que esse não pode ser o maior erro, é o maior medo da pessoa. O maior medo tem que ser, olha, eu não quero continuar como está, sem estar dando o meu melhor para que aquilo melhore. Acho que esse é um raciocínio de mentalidade que é muito importante a pessoa ter para fazer quem ama parar de beber. Porque medo vai dar. Medo é natural. Medo é um sinal de que você quer fazer quem você ama parar de beber. Então, você está com medo que a pessoa que você ama piore. Isso é um sinal da sua vida, é um sinal da sua mente, é um sinal do seu corpo, é um sinal que você está recebendo de que você quer, sim, fazer quem você ama parar de beber. Então, não é para fugir daquilo, é justamente para entender que aquilo é muito importante para você. Então, se é muito importante para você, lide dessa forma. Priorize isso, se comprometa com isso. E depois, né, como tudo que é bom na vida, depois vem os frutos. Né? A gente faz aquilo e depois vem os frutos. Eu não vi até hoje
alguém se dedicar ao método ACA e me dizer que se arrependeu. Ah, eu me arrependi de ter me esforçado, eu me arrependi de ter dado o meu melhor. Eu vejo muito pelo contrário. As pessoas dizendo que se sentiram muito melhores consigo e melhoraram outras áreas da vida, inclusive, Sim. além dessa, porque a gente sempre ganha, né, quando a gente está disposto a lutar por uma coisa que é importante para nós. E não que elas não tenham medo, né? Porque até tem uma frase famosa que eu gosto bastante que diz que coragem não é a ausência de medo. É a gente pegar o medo e ir com ele do mesmo jeito. A gente age mesmo com medo. Coragem, não faz sentido coragem sem medo. Ah, eu não tenho medo, então você não é corajoso. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que sente medo e vai apesar do medo. Senão não é coragem, né? Ah, eu não tenho medo de, sei lá, tomar um copo d'água. Mas sou corajoso, eu tomo um copo d'água. Mas o que gera de medo isso aí? Isso não é coragem nenhuma. Coragem é justamente você agir apesar do medo. Isso naturalmente vai fazendo com que o seu cérebro se fortaleça. Sua capacidade de lidar com problemas, sua capacidade de lidar com as emoções. E é uma das coisas que quem convive com alguém com alcoolismo mais precisa, né? Desenvolver essa capacidade de poder lidar com as adversidades, trazendo uma coisa melhor do que antes. Né? Ao invés de se destruir junto, né, no ciclo do alcoolismo. E é por isso que a gente traz hoje, vai continuar trazendo para vocês que estão nos acompanhando mais estratégias, então. E a gente volta no próximo episódio, trazendo mais informações para você. Muito obrigada. Então é isso aí. Tchau, tchau.